agora ouvir a nossa primeira plenária, né? O nosso pastor, eu estou aqui, bom, muito bem. A nossa primeira plenária será com o pastor Sérgio Queiroz, né? O pastor Sérgio Queiroz, pode subir aqui, pastor? Pastor Sérgio, ele é pastor presidente da igreja Cidade Viva, uma igreja muito conhecida ali em João Pessoa e na Paraíba, né? Tem duas igrejas aqui em Campina Grande, né? Nos dá alegria, o prazer. Ele já esteve aqui no evento há tempos atrás, pregando no evento de jovens, na época que o evento era realizado pela MPC, né? E está voltando, nos dando a alegria de voltar. Hoje ele é também procurador da Fazenda Nacional, né? E hoje está como secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, trabalhando lá com a nossa irmã Damares, né? Onix, perdão. Damares, que já inclusive esteve aqui. Era. Mudou aí, teve uma mudança. Mas continua como secretário, está lá na pasta do Onix Lorenzoni. E nos dá a alegria de estar pregando aqui. Ele hoje está aqui como pastor, não como secretário, nem como procurador, né? Mas como pastor, e vai estar ministrando a palavra de Deus. Ele vai dar uma palhinha, vai falar inclusive, né? A Faculdade Cidade Viva, né? Que é a faculdade de teologia e também de outros cursos também, está em parceria com a Consciência Cristã e está apoiando o evento. E ele vai falar um pouco sobre a Faculdade Cidade Viva, que está lançando aí um curso EAD. Pastor, fica à vontade. Obrigado, pastor Euder. Graça e paz, irmãos e irmãs. É bom estar aqui, é bom falar com você que está em casa. Eu sei que é um desafio muito grande para todos nós, falarmos para as câmeras em um evento que costuma ser de grande mobilização de pessoas. Então eu vou tentar ser o mais natural, tentar falar também para pequeno público que está aqui, um pequeno grupo de pessoas que está aqui no auditório, direto de Campina Grande, essa cidade maravilhosa que tem se destacado exatamente nessa tentativa de ser relevante durante esse tempo de carnaval, tempo de tanta destruição de valores, de tanta perda de vida, de tanta superlotação em hospitais. Que ano calmo, né, gente? Por um lado eu estou triste, porque a consciência cristã não está acontecendo como vem acontecendo nos anos anteriores. Mas eu estou feliz porque não tem carnaval esse ano também, né? Nem prévia de carnaval. É um tempo muito especial para a gente poder, então, meditar. Gente, vocês sabem que existe um comitê organizador disso aqui e me desafiaram a um tema, que é um tema, eu julgo, extremamente difícil de ser tratado, mas, ao mesmo tempo, é um tema que me desafiou, né? O tema da responsabilidade e dignidade humana. Olha só, como juntar esses dois temas em uma mensagem, e me deram uma ideia do que queriam que eu tratasse. Não sei se tem a ver a escolha com a posição que eu exerci como secretário nacional de Direitos Humanos, Proteção Global de Direitos Humanos, lá com a irmã Damares, que a gente trata muito dessa questão do tema da dignidade na pauta de direitos humanos. Não sei se estava na cabeça dos organizadores e da responsabilidade que para nós, para mim, reformado, convive com a soberania de Deus sem nenhum dano de um lado nem de outro. A completa e plena soberania de Deus e a completa e plena responsabilidade humana, ainda assim. Mas entra no meio desse binômio que a gente sempre trata nas pregações, entra a questão da dignidade humana. Como é que ela se localiza aqui? Como eu prefiro a exposição de textos mais longos, eu tive uma grande dificuldade de encontrar um texto em que essas duas temáticas teológicas estivessem envolvidas. Mas, com a graça de Deus, encontrei em palavras de Jesus algo que nos aponta de uma maneira ainda que transversal para a temática da dignidade humana e da sua responsabilidade também. Ela se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 1 até o 5. E nós vamos ler, você que está em casa, eu convido a abrir a Bíblia para não perder, como é que se diz, a experiência, né? Para não perder o gosto. Nada como esse papel que a gente pega e vai folheando, fazendo as nossas anotações, aqueles que gostam de escrever. Então, no capítulo 7 do Sermão da Montanha, ali já no final do Sermão da Montanha, Jesus ele vai falar sobre julgamento, né? Sobre como nós medimos o outro a partir das nossas próprias varas de avaliação. E aí ele vai dizer assim,
no início do capítulo. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos orar, pedir que o Senhor nos dê graça, tanto para mim que estou falando, como para quem está aqui ouvindo, especialmente também quem está em casa com o seu computador ligado. E aí, pastor Helder, 3.000 acessos significam muito mais pessoas, né? Porque às vezes as pessoas ligam a TV de casa ou o computador para muita gente assistir. Então vamos orar agora. Senhor, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua graça que se revela sobre nós, Senhor, de uma maneira tão maravilhosa. Nós não somos dignos de tanta graça, de tanto amor. Ó Senhor, nós não somos gratos, Pai, por tanta paciência, por tanta longanimidade que Tu tens com relação a nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que esse momento seja um momento de reflexão sobre nós mesmos, Senhor. E que nós possamos, após essa mensagem, ter uma consciência mais clara a respeito do quão digno nós somos, mas ao mesmo tempo do quão responsáveis nós somos na conformidade, Senhor, da nossa vida com a Tua lei eterna, imutável, santa e, Pai, que não pode ser alterada. Em nome de Jesus, nos ajuda agora, é a nossa oração. Amém. Pois bem, gente, Jesus está aqui nas conclusões do seu Sermão da Montanha, conhecido Sermão da Montanha, em que é um sermão revolucionário porque ele traz não apenas a lei como sendo e devendo ser cumprida, mas ele traz o que a gente chama no direito de mens legis, da essência da lei, aquilo que está por trás da letra. Então Jesus ressignifica muitas coisas nesse sermão. Ele ressignifica o adultério, ele tira o adultério do campo da volição para o campo da intenção, ou seja, ele internaliza a consciência para o adultério não apenas acontece quando se perfectibiliza o ato de adultério, o ato adulterino, mas quando se pensa impuramente com relação ao outro, né? Quando um homem mantém na sua mente, ou nos seus pensamentos, um desejo impuro com uma outra mulher, ele está ali adulterando. Jesus fala sobre a ira também, ele fala nesse momento sobre o homicídio que não deve acontecer, então ele reforça os termos, não só da sua total ojeriza ao homicídio, que acontece em primeiro lugar no Jardim do Éden, depois ele repisa em Gênesis 9:3, quando ele vai dizer que o sangue de um ser humano deve ser compensado com sangue, ou seja, dando uma importância muito grande, mas ele vai dizer o seguinte: aquele que se irá contra o seu irmão injustamente, né, já cometeu pecado contra ele, ou seja, o matou no seu próprio coração. Então Jesus faz uma transferência do locus aqui, do pecado, da ação, ou seja, da volição, e traz para a consciência, traz para aquilo que eu projeto em minha mente com relação a isso. E aqui ele vai trazer uma observação, ou seja, diante da novidade aqui do Evangelho do Reino, ele vai chamar a atenção das pessoas para que, a partir de agora, ao analisarem a vida de outra pessoa, não se deixem levar por julgamentos precipitados, ensimesmados, egoístas. Tem muita gente que pega esse texto e diz assim, não julgue para que você não seja julgado. E usa esse texto como uma concessão, como uma permissão para o pecado do outro. Como se nós não tivéssemos que fazer juízos de valor, como se nós não pudéssemos exortar um irmão que está em pecado e fazendo isso em amor. Jesus traz aqui, e para que nós nos preocupemos ao analisarmos a vida dos outros, diante da conformidade, da sua responsabilidade, diante das leis do reino de Deus, que façamos isso com total longanimidade, com profundo amor, com a consciência de que o outro
está também ali em um processo de aprendizado das leis do reino de Deus. Nós sabemos muito bem que a eleição incondicional de Deus e o processo de salvação regenerativa que acontece ali na regeneração é um ato imediato. A salvação não é um ato, a regeneração não é um processo. Deus simplesmente resolve imputar a justiça de Jesus sobre nós. Mas a santificação é processual. Nós vamos aprendendo a caminhar com Jesus. E esse processo de caminhar com Jesus pode ter acontecido diferente da minha vida para a vida do pastor Helder, da minha vida para a sua vida. O que nos basta e que nos dá alegria e tranquilidade é saber que aquilo que Jesus começou, Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em nós, na nossa salvação, há de completá-la até o dia de Jesus. E nós seremos como Ele é, ou veremos como Ele é. Essa é a promessa que os evangelhos nos dão. Essa é a promessa de que nós chegaremos até esse dia. Mas como cada um de nós vai chegar, é às vezes um processo totalmente distinto. É um processo diferente. E essa falta de paciência, às vezes, com as pessoas, gente, não só afeta a sua dignidade enquanto pessoa, mas nos coloca como juízes extremamente equivocados. Jesus nos diz que nós não devemos aqui julgar os outros com as nossas medidas. Ou seja, às vezes as nossas medidas estão equivocadas. Deus nunca se equivoca no seu padrão de lei e ordem. Deus nunca passará por um tribunal de plausibilidade daquilo que Ele estabelece como a sua lei para nós. Mas as minhas réguas de medir, o meu cano de medida, aí vem a ideia de cânon escriturístico, de onde a escritura ela foi escolhida nesses livros aqui do Antigo e do Novo Testamento. Então Jesus está dizendo, não julguem com os seus padrões, porque vocês serão então julgados pelos seus padrões, pela maneira como vocês estão sendo impetuosos com os outros. Isso era típico dos fariseus. E também é muito comum ser típico dos hipócritas. Nem todo fariseu era hipócrita. Inclusive, para que você não fique chamando as pessoas de fariseu como se fosse uma atitude de condenação, os fariseus participavam de um dos grupos do judaísmo em que tinham um zelo profundo pelo estudo da lei de Deus. Paulo de Tarso era fariseu. Ser fariseu não era o problema, mas a hipocrisia que foi se agregando aos processos de avaliação dos outros a partir das minhas regras e das minhas réguas, e não daquilo que a palavra de Deus nos estabelece. Então Jesus nos disse para ter um cuidado muito grande. E quando ele diz que eu devo tirar primeiro a trave dos meus olhos, ou seja, ele me convida a uma autoanálise mais profunda do que a minha capacidade de analisar o outro. É porque, e inclusive, gente, essa história, daqui a pouco a gente vai voltar nisso, mas essa história de trave de cisco, a gente sabe muito bem como se remove uma trave, né? Para você remover uma trave de madeira, para você remover uma grande estrutura de madeira, você não precisa de delicadeza. Mas eu nunca ouvi dizer que alguém removesse um cisco com um tapa, tampouco com um murro no olho da pessoa. Nós pedimos cuidadosamente para que aquele cisco, para que possamos observar e soprar cuidadosamente para que aquele cisco saia do olho de alguém. Então, Deus está extremamente preocupado com a dignidade das pessoas. E Ele está extremamente intencionado que tenhamos o mesmo cuidado com a dignidade dos nossos irmãos. Para que não os humilhemos na tentativa de evangelizá-los, por exemplo. Para que não usemos de métodos, às vezes, grosseiros, para chamar a atenção de alguém, quando muitas vezes nós não somos tão extremos conosco. E aí, gente, aqui está, sem dúvida alguma, a preocupação do Senhor em que tratemos o outro de uma maneira digna, porque o ser humano é digno. E aí eu entro na questão do conceito de dignidade. O conceito de dignidade, e aqui hoje nós vamos aprender algumas coisas, dentre elas, o que seria a dignidade na perspectiva bíblica, e como isso está junto
necessidade de que sejamos responsáveis diante da lei de Deus. Aqui Jesus não está amenizando, fulano é digno, ou seja, deixe isso para lá, não é isso que ele está dizendo. Ele está falando de um tratamento digno com o outro, para que o outro possa entender as suas responsabilidades diante da lei de Deus. Aqui não se trata de licenciosidade, aqui não se trata de passar a mão na cabeça de ninguém, mas aqui se trata de uma maneira como nós devemos olhar para o outro, respeitando porque ele é digno. E aí, gente, vem essa questão. O princípio da dignidade humana, ele entrou muito em voga, pastor Helder, amigos, ouvintes, pessoas que estão assistindo, na discussão pós-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, depois que Hitler ele invade vários países e ele cria os campos de concentração, e ali ele coloca judeus, ele coloca homossexuais, ele coloca pessoas com deficiência, e ele tem a ideia de uma raça pura. Hitler, ao criar os campos de concentração, eu tive a oportunidade não de conhecer Auschwitz, que não foi o primeiro. Auschwitz é o mais notável de todos. Eu conheci Dachau, perto de Munique, na Alemanha. Dachau foi o primeiro dos campos de concentração. E lá eu vi, gente, o quanto aquelas pessoas foram reduzidas a coisas. O quanto os métodos de tortura eram absurdos com aquelas pessoas. O quanto elas apanhavam, elas sofriam por fome e tudo mais. E eu tive uma grande bênção de Deus na minha vida. Eu fui celebrar, olha só, acho que 20 anos de casado, foi isso, 20 anos de casado com minha esposa. Estamos fazendo 25, então fazem 5 anos que eu estive lá. E a gente estava em Munique, a gente estava na Alemanha, estava em Munique, e a gente ia para um parque da cidade, um parque bacana, fazer um piquenique, né, comer uns queijos ali da Alemanha, comer aquilo da culinária da Alemanha, e choveu muito naquele dia. E o meu parque se transformou em quase que um aprisionamento dentro do hotel. Eu cheguei para a recepcionista e disse, minha filha, o que é que tem aqui para a gente visitar em um dia de chuva? E ela não disse nada. Eu disse, eu ouvi falar que tem um campo de concentração. Isso para alguns alemães ainda é um tabu, você falar sobre campo de concentração com alemães na Alemanha. E aí, ela ficou calada e eu fui procurar e vi que Dachau estava, o campo de concentração de Dachau, que tinha sido construído na Segunda Guerra, estava muito próximo de onde eu estava. E aí nós fomos para Dachau. Chegamos lá em Dachau e, sem que tivéssemos programado, estavam celebrando ali os 70 anos da invasão americana na Alemanha, porque a gente sabe que os russos dominaram Auschwitz, ali os russos foram aliados dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, mas a gente vê que os americanos foi quem chegaram em Dachau. E lá estava havendo a comemoração e eu conversei com um soldado quase surdo do exército americano que estava no dia da dominação de Dachau. Ele já tinha muita dificuldade de se locomover, era um senhorzinho ali de uns 90 e tantos anos. E eu perguntei a ele, né? Eu disse, o que mais chamou a atenção do senhor quando chegou aqui em Dachau, quando os aliados então dominaram a Alemanha e derrubaram o regime de Hitler? Ele disse para mim, com a voz trêmula, ele disse, o que mais me impressionou foram corpos empilhados e pessoas totalmente subnutridas, que nós dávamos a comida nossa para eles, e como não sabíamos, isso aqui, os nutricionistas sabem mais do que ninguém, quando se passa um grande período de jejum, né, ou de subnutrição, não se deve comer de uma vez, porque o organismo não tem força para processar, para metabolizar aqueles alimentos. Então o que aconteceu? Eles davam a comida para as pessoas no campo de concentração, os judeus, a maioria deles, e eles comiam e passavam mal e morriam. E sem querer, aquelas pessoas estavam ali morrendo pela boa vontade deles. Mas aí ele contou, gente, dos tratamentos degradantes que aquelas pessoas tinham. Pelo fato de serem judeus, ou pelo fato de serem homossexuais, ou pelo fato de serem pessoas com deficiência. E depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo se juntou. Russos, americanos, italianos, chineses, indianos, pessoas do confucionismo, do hinduísmo, do zoroastrismo, do cristianismo, e chegaram a um mínimo para a convivência social. E eles declararam, quase que como um dogma da chamada sociedade humana,
eles declararam que o ser humano não pode passar por tortura, não pode passar por tratamentos degradantes, por penas excruciantes, pelo fato delas serem dignas. E o princípio da dignidade humana deu ali em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, algumas diretrizes para que os países respeitassem os seus cidadãos minimamente. Eu sei o que você está pensando. Eu sei que muitos cristãos ainda hoje podem pensar que a discussão sobre direitos humanos é uma discussão que não existe. Que não deveria se conversar sobre isso, porque isso é coisa de esquerda, ou isso é coisa do capeta e tudo mais. A princípio eu achava isso também. Depois eu comecei a estudar mais e vi o seguinte, gente, o problema dos direitos humanos não é a dignidade humana. O fato do ser humano ser digno, e aqui eu vou falar de onde isso vem na Bíblia, daqui a pouco. O problema dos direitos humanos hoje no mundo inteiro não é a afirmação da dignidade, é a não afirmação da responsabilidade. As pessoas são ditas, você tem direitos, ou eu tenho direitos a isso, eu tenho direito àquilo, eu tenho direito a não ser torturado, eu tenho direito a um advogado se eu for preso, eu tenho direito a não passar por penas degradantes, eu tenho direito à livre manifestação do pensamento, eu tenho direito, como aqui, à liberdade de religião. Esse não é o problema. O problema dos direitos humanos hoje, e é o problema que não é só do campo dos direitos humanos, talvez seja o problema do campo da própria igreja. É a não internalização de que, embora nós sejamos dignos, nós somos responsáveis diante de Deus. E a responsabilidade diante de Deus, gente, tem tudo a ver com como eu vejo o pecado e as suas características destruidoras na minha vida. Quando Jesus está dizendo para eu olhar para a minha trave, não é porque Jesus não está aqui se importando com a restauração da santidade de alguém que está em pecado. Não. É porque Ele quer que nós profundamente nos preocupemos com as nossas próprias iniquidades. Ele quer que nós estejamos atentos para o fato de que a nossa iniquidade ainda domina a vida daqueles que, ainda sendo salvos, ainda assim carregam a marca do pecado. A grande questão é que as pessoas confundiram e têm hoje uma martiologia equivocada. Você não é pecador porque você peca. Você peca porque você é pecador. Está na sua essência. E o que é o pecado? Usando agora, tentando ligar a questão do pecado à questão da responsabilidade da lei. O que é o pecado? O pecado é a não conformidade à lei de Deus. Ou seja, o pecado é uma falha na minha responsabilidade pessoal e intransferível. Eu não posso transferir para ninguém. A minha responsabilidade de cumprir a vontade de Deus. Qual é o problema hoje na sociedade? É a vitimização. É como se tudo aquilo que nós estejamos vivendo na sociedade seja fruto do que o outro está fazendo, ou seja fruto do que os sistemas econômicos estão fazendo comigo. Eu não nego, gente, basta a gente ter um pouco de sensibilidade. Há sistemas sociais iníquos em todos os lugares do mundo. Mas isso por si só não explica e não justifica a ideia de que eu sou uma vítima da sociedade e que eu não tenho mais responsabilidades. E essa é a grande discussão da esquerda com a direita. A esquerda enfatiza a dignidade e a direita enfatiza demais a responsabilidade. Há uma ênfase exacerbada pelo campo da esquerda na questão de que as pessoas são dignas e que aí o Estado tem que tratá-las assim, e tem que dar isso para elas, os direitos sociais e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Há sim usurpações. Não só aconteceram usurpações na Segunda Guerra Mundial, ainda acontecem. Quando um país adota, por exemplo, um sistema de tributação regressivo, ele está penalizando os mais pobres. Quando uma nação, por exemplo, não luta contra a corrupção com todas as suas forças e armas,
Os mais afetados são aqueles que são os destinatários dos direitos sociais. Falta dinheiro em hospital, falta dinheiro para a saúde em geral, falta dinheiro para a educação. E Jesus está dizendo, olhe para o outro com dignidade. Mas isso não exclui a responsabilidade daquele que é digno. E aí você me pergunta, pastor, de onde vem então o conceito? Digamos que a proliferação secular do conceito de dignidade é de depois da Segunda Guerra Mundial. Exatamente para que não se repetisse o que Hitler fez com os judeus e outros povos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, a dignidade humana começa como um ato criacional. Uma boa teologia de criação, porque se eu não tenho uma boa teologia de criação, eu não terei uma boa teologia de redenção. Uma boa teologia de criação me faz olhar lá para o mundo criado por Deus, com todas as suas normas criacionais para todos os campos, para todas as esferas da vida, a esfera da família, a esfera fiduciária, a esfera da fé, a esfera das ciências. Quando ele diz domine sobre todas as coisas, Deus estava mandando o homem fazer ciência, dar nome às coisas, explorar as infinidades que o jardim concedia para eles. Mas ali o pecado não destrói o plano eterno de Deus, mas desconfigura a ordem criacional. Naquele momento, gente, que Deus cria o homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Não quero entrar na discussão do façamos, mas majoritariamente entende-se que esse façamos é um ato trinitário do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ao criarem o homem à sua imagem e semelhança. Na sua dignidade, mas ao mesmo tempo, colocando no homem o senso de comunidade, porque a Trindade é uma comunidade. Em que cada um ali é 100% Deus, mas os três são um ao mesmo tempo. O que me chama a atenção, pastor Helder, irmãos que estão em casa, irmãos que estão aqui. Algumas pessoas acham que a dignidade humana ela foi destruída depois do pecado. Ou seja, se o homem pecou, ele perdeu a dignidade. E isso é um equívoco teológico. Quando você lê, por exemplo, Gênesis 9:3, em uma época pós-diluviana, ou seja, em uma prescrição pós-diluviana, quando Deus vai falar exatamente sobre a importância do ser humano, a importância de cada pessoa, ele diz assim, quem derramar sangue do homem, Gênesis 9:6, pós-queda, pós-dilúvio. Ou seja, o mundo caído, com todas as consequências do pecado em ação, mas Deus diz isso aqui, ó. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. A imago Dei, ou a imagem de Deus em nós, não se apagou. Quando Deus cria a humanidade, a sua imagem e semelhança, como representantes dele, mordomos dele, naquela ordem criacional perfeita, Deus tinha em mente que o ser humano representasse-o. E uma das características do ser humano, diferente do cachorro, do macaco, da barata, do rato, da formiga, é que nós somos seres morais. O senso de moralidade foi colocado sobre nós. Deus deu dignidade ao ser humano. Dignidade não é uma construção jurídica. Se você lê hoje, eu não sei quem já teve curiosidade de estudar direitos humanos, mas se você pegar o direito internacional de direitos humanos, que é um campo do direito, e você vai estudar um pouco sobre o fundamento da dignidade humana, sabe o que é que muitos autores simplesmente encerram um assunto? O ser humano é digno
porque convencionou-se no campo do direito internacional que ele é digno. Porque não se quer admitir que a nossa dignidade, ela não tem nada a ver com convenção social. Também não tem nada a ver com o status pecaminoso. Mas tem a ver com a ordem criacional. Isso me faz olhar para o mais vil pecador hoje. E essa é às vezes uma das grandes dificuldades da igreja, legalista muitas vezes, hipócrita outras vezes, é de ter a capacidade de olhar para o pecador sabendo que ele está sendo irresponsável, responsabilidade, diante do nomos divino, da lei divina, mas ele continua sendo digno aos olhos de Deus, porque ele continua carregando a imago Dei. Para que isso serve, ô pastor? Para que isso serve? Eu acho que eu derrubei alguma coisa aqui. Eu vou deixar aqui para não sair da câmera. Derrubei, mas depois eu pego. Não sair aqui do campo de visão, senão você dorme, né? Você que está em casa aí. Mas por que você está falando isso? Essa questão de dignidade. É porque dignidade, gente, me faz amar. Quando Deus diz que toda a lei se resume a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, ele está falando que o próximo é um ser humano. Quando Deus coloca essas duas coisas em um paralelismo, quando ele coloca essas duas coisas como responsabilidades da igreja, é como se ele dissesse: ame o outro porque você diz que me ama. E a minha imagem está no outro. Ainda que uma imagem que esteja deturpada em razão do pecado do outro. Mas eu estou ali representado naquele. Isso me ajudou demais em quase 1 ano e 2 meses como secretário nacional dos direitos humanos. Muito difícil ter que conviver com a ideologização dos direitos em nome da dignidade, onde não há responsabilidades. E aí eu fui escavacar o seguinte: onde então a Bíblia diz que, a despeito da minha imagem e semelhança que vem do Éden, e que vem para o ser humano, e que continua mesmo no pós-queda, onde estão então as evidências de que, embora Deus seja soberano, ou seja, ele decreta todas as coisas que haverão de acontecer, mas como então eu continuo sendo responsável? Alguns dizem que é um mistério, como Piper. Mas outros dizem que não há mistério nenhum, é porque nós não somos realmente livres. E que responsabilidade diante da lei de Deus não tem a ver com liberdade plena para se decidir. Há uma lei. E eu sou responsável diante dessa lei. Porque essa lei, ela foi estabelecida para todos cumprirem. Para o cosmo inteiro cumprir. Todas as vezes que a lei de Deus em alguma área é descumprida, é catastrófico, é danoso. E aí você vai ver, por exemplo, Levítico 5,17. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. É interessante como o direito copia a teologia. Há um princípio no direito que diz assim: ninguém poderá se eximir de cumprir uma lei alegando não conhecê-la. Onde é que estava isso? Estava aqui em Levítico. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba. E aí eu acrescento: ainda que não o saiba, ainda que despreze a lei de Deus, ainda que não conheça, continua sendo responsável. Deuteronômio 24,16 diz o seguinte: que os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Ou seja, pela própria desconformidade da vida diante da lei de Deus. Se é verdade que me desviei, de Jó 19,4. Meu erro só interessa a mim, ou seja, diz respeito a mim.
Em Provérbios 9:12 eu tenho: se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Jeremias 31, 29 e 30. Naqueles dias não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Ezequiel repete isso: aquele que pecar é que morrerá. 18, 20. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. Mateus: mas eu lhes digo, no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Ou seja, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse testifica de uma realidade: eu sou digno sim, mas eu sou responsável diante de Deus por tudo que faço e deixo de fazer. E aí, quando a gente vê a teologia paulina na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 10, ele vai dizer assim: pois todos nós deveremos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. E aqui vem aquela confusão: será que Paulo estava falando aqui de uma salvação pelas obras? Não. O tribunal de Cristo não é um tribunal para condenação, é um tribunal de compensações para a vida daquele que, tendo sido salvo pelo Senhor, redimido pelo Senhor, vive buscando continuamente uma vida de conformidade à lei de Deus. Ou seja, uma vida de contínua responsabilidade diante da lei de Deus. Observem, o que eu quero repisar nessa noite: se eu sair daqui e vocês estiverem capturado, colocado na mente, colocado no coração minimamente isso aqui, que você é digno sim, e a dignidade humana deve ser ponte de respeito entre os povos, inclusive entre as religiões. Respeitar a religião do outro não significa concordar com ela. Respeitar as escolhas do outro, ainda que equivocadas, ali não significa dizer que eu estou de acordo com a escolha. O meu respeito é à pessoa e não aos seus pecados. Entenderam, gente? A dignidade chama a atenção para o meu respeito ao outro, porque o outro carrega a imagem de Deus, não pelas suas escolhas. Mas eu o respeito. Eu trato bem. Eu trato com cuidado. Eu trato como quem tira cisco do olho. Não é na tapa, não é na porrada. A igreja brasileira não convencerá os hereges na tapa, nem na porrada. Os reformados brasileiros não convencerão multidões de pessoas que estão longe de Deus ou estão equivocadamente nos seus caminhos infantis, nem na tapa, nem na porrada. Tire ciscos. Se tiver de remover traves, remova as suas primeiro. É isso que Jesus está dizendo. Cuide mais da sua vida. Não seja hipócrita. Não seja alguém que tem lupa para ver o pecado alheio. E é cego, é míope, tem hipermetropia para ver os seus próprios pecados. Somos especialistas com binóculos, telescópios e microscópios. Mas não conseguimos olhar para dentro de nós como responsáveis pelos nossos próprios erros. E eu encerro aqui com os pontos para reflexão e posterior análise. Alguns pontos para que você guarde, que foram as minhas intenções. Primeiro, a dignidade humana é intrínseca, estou terminando, mas decorre da ordem criacional. Não decorre de uma convenção e nem se apaga com o pecado. Deus decidiu nos revestir de dignidade. Segundo, a dignidade humana é fruto da imago Dei, da imagem de Deus em nós. Nos faz seres morais, responsáveis diante de Deus e do próximo. Terceiro, a nossa natureza pecaminosa nos faz requerer respeito à nossa dignidade. Faz sim. Mas nos faz fugir de responsabilidades pessoais. Esse é o problema dos direitos humanos hoje. Muito direito, poucas responsabilidades e obrigações. O ciclo da transferência de culpa. Quarto, a nossa responsabilidade diante da justa lei de Deus independe de conhecermos ou não, de concordarmos ou não com ela. Somos postos responsáveis. Quinto, mesmo os não regenerados
continuam responsáveis diante de Deus. E esse é um grande problema para quem está em pecado. Para aquele que não aceitou a Cristo como seu Senhor único e Salvador único. Esses são filhos da ira de Deus, embora dignos. A graça possibilita aos salvos, último ponto, responder às justas requisições de Deus e cumprir os seus propósitos. Ou seja, a graça de Deus nos ajuda a sermos responsáveis. Amém, igreja? Amém, gente? E que isso seja o que guia o nosso coração e a nossa mente. Que Deus possa ter falado através da Bíblia hoje e dessas pequenas experiências da minha vida para o seu coração. Você é digno sim, mas você é responsável também. Não clame apenas por dignidade, sem responder como alguém responsável diante da lei eterna do Senhor. Então que o Senhor nos abençoe, que em Cristo sejam salvos todos aqueles que, embora ímpios, continuam responsáveis e serão cobrados, inclusive, na sua própria dignidade e conformidade. Eu estou sendo aqui. Pessoal, a Faculdade Internacional Cidade Viva é a primeira faculdade da Paraíba com ensino reformado, ensino bíblico, conservador, reconhecida pelo MEC. Nós não estamos aqui para competir com seminários, absolutamente, mas como instituição credenciada pelo Ministério da Educação, nós temos padrões, professores são mestres e doutores, a grande maioria deles. É uma faculdade que veio com reconhecimento muito alto do MEC. Inclusive, a nossa graduação, temos duas modalidades. A modalidade presencial em João Pessoa e a modalidade EAD, que foi autorizada pelo MEC. Nós fomos credenciados como uma faculdade EAD nível 5. Ou seja, nível máximo, 5 estrelas, como esse hotel. Acho que ainda são 5 estrelas. Então, se você quiser saber mais, além da graduação em 3 anos, presencial ou à distância, também reconhecida pelo MEC, estamos com 2 especializações interessantes. Uma sobre as interações de cristianismo e ciência, e a outra é uma especialização inédita no Brasil, em educação cristã clássica. Ou seja, como o cristianismo tem uma resposta à educação, com todo respeito a Paulo Freire, mas uma resposta de como podemos ter uma educação realmente transformadora em uma nação. Então, educação cristã clássica é a nossa especialização em 12 meses, tá? É um curso muito barato, você pode ter informações na FICV, F de faca, FICV, Faculdade Internacional Cidade Viva, .edu.br. Deus abençoe vocês e obrigado, pastor, pelo privilégio de participar desse evento.